Olá, queridos alunos do quarto ano. Olha eu aqui, mais uma semana, em mais uma videoaula de arte para vocês. E nessa semana já conversamos um pouquinho sobre a expressão artística teatral. E é sobre ela que nós vamos conversar bastante aqui nessa videoaula. Combinado? Então prestem muita atenção, porque além de conversarmos, assistirmos alguns vídeos sobre a expressão artística teatral, vocês também vão responder algumas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Olha, o início da nossa unidade 4, né? E olha só o título, ali na página 68. Elementos básicos do teatro. Como conversamos, né? Aqui está sendo representado os figurinos, né? Os figurinos são grandes elementos importantes para a arte teatral. Bom, lembrando que a arte teatral, ela precisa somente do corpo do ator e do corpo da atriz para acontecer, ok? Então, pode ser que em algum espetáculo não tenha alguns elementos básicos de teatro. Não significa que não é um teatro, muito pelo contrário, né? A presença do ator e a presença da atriz interpretando com o seu próprio corpo ou doando os movimentos do seu corpo para a manipulação de algum objeto, de algum boneco, marionete, fantoche, já basta para acontecer o espetáculo teatral. Tanto é que o teatro, a origem verdadeira do teatro, é lá na pré-história, né? Lá quando nós temos os registros nas artes rupestres, quando o homem e a mulher representava corporalmente o animal que eles queriam caçar, né? Então eles imitavam, né? A mímica acontecia, a mímice acontecia. E eles imitavam aquele animal que eles queriam caçar, justamente para se preparar para uma caça. E isso foi evoluindo, como nós, seres humanos, fomos evoluindo intelectualmente, e assim o teatro também foi evoluindo. Inclusive, nós devemos chamar a história do teatro como a evolução do teatro. Tá legal? Então, vamos ver aqui, nesta unidade, os elementos que constituem um espetáculo teatral que hoje nós estamos acostumados a assistir, a ver. Ok? Muito bem. Então, para começar, tem um vídeo aqui para vocês, né? Que, inclusive, quem sugere que vocês assistam esse vídeo é o poliedro, tá certo? Que é sobre os elementos de um teatro. Bom, lá no roteiro de estudos de arte, que se encontra na tarefa de arte, aí no P+, tá? Acessem o roteiro de estudos de arte, lá no P+, abram o roteiro de estudos e na etapa número 3 tem um link deste vídeo aqui, ok? Então vocês vão assistir ele inteirinho, acessando lá pelo roteiro de estudos de arte. Mas aqui eu vou mostrar para vocês um trechinho, tá legal? Que apresenta para vocês alguns elementos do teatro, como já conversamos, né? Nós lemos as páginas sobre a cenografia, não foi? Então, com certeza aqui nesse vídeo também será mostrado. Vamos ver um pouquinho? Cenário ou cenografia? Toda vez que assistimos a um espetáculo teatral, percebemos diferentes elementos que fazem parte da cena, como os atores, o figurino, a iluminação, a maquiagem, a sonoplastia e o cenário. O cenário é um dos elementos que existe desde o surgimento do teatro na Grécia clássica.
mas o termo cenografia passou a ser utilizado a partir do final do século XIX para diferenciar o cenário teatral de uma simples decoração de ambiente. O cenário no teatro possui conceitos estéticos precisos, devendo ser útil, eficaz e funcional, sendo um instrumento e não uma ornamentação. Para os gregos, no século VI a.C., a cenografia era a arte de adornar o teatro e decorar através da técnica da pintura. No período do Renascimento, nos séculos XV e XVI, a cenografia era uma técnica que consistia em desenhar e pintar uma tela de fundo em perspectiva, dando a ilusão de uma verdadeira paisagem. Muito bem, então esse vídeo... A cenografia deixou de ser... ele foca bem, né, na história da cenografia teatral, tá? Vale a pena vocês assistirem com atenção, ok? Inclusive, para que vocês possam ler novamente as páginas que se referem à cenografia, lá no nosso livro de arte. Combinado? Lembrando, como diz aí no vídeo, né, a cenografia que estamos acostumados, né, ao teatro que estamos acostumados a ver com palco, arquibancada, este teatro surge na Grécia Antiga, tá? Lá na Grécia, no país mesmo da Grécia, mas há tempos atrás. Tudo bem? E a cenografia, ela era feita pela sua própria natureza, né? Pela arquitetura grega, a arquitetura do teatro, do anfiteatro grego, além de toda a paisagem, né? Porque todos os anfiteatros gregos, todos eles sempre foram construídos perto de montanhas, perto de morros, né? Entre vales, perto de rios, para que o som pudesse reverberar de uma maneira perfeita no teatro, né? Para que a acústica pudesse acontecer de uma maneira perfeita. Tá? Então o teatro tem muita magia, muitos elementos interessantes que nós vamos conversar, né, durante essas próximas 2 semanas. Ok? Então, leia lá a página 73, 74, 75 e 76, como está ali na etapa número 4 do roteiro de estudos de arte. Ok? Depois de assistir esse vídeo aqui. Muito bem. E olha só, depois de ter assistido o vídeo, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Opa! Depois de ter assistido o vídeo, tá legal? E também vocês terem lido as páginas 73, 74, 75, 76, lembrando que já lemos juntos essas páginas na nossa aula ao vivo, né? Então vocês vão relembrar o que nós já conversamos. Vocês aí vão responder essas perguntas que estão aqui, tá legal? E que também está lá no roteiro de estudos de vocês. Combinado? Onde vocês vão responder? Separem aí uma folha para desenho, uma folha à parte para que você possa responder. Combinado? Inclusive, seria bem bacana se vocês pudessem ilustrar, tá? Desenhar, respondendo desenhando, porque afinal de contas estamos falando sobre uma expressão artística. E olha lá a primeira pergunta. Você já assistiu a algum espetáculo, teatral ou musical, do qual tenha gostado muito? Qual ou quais? Então vocês vão lembrar aí qual espetáculo teatral que você já assistiu, que você gostou muito. Foi um musical? Foi um teatro tradicional? Foi alguma apresentação na rua? Porque tem teatros de rua, não é? Foi alguma apresentação de circo? Porque, afinal, a arte circense surge quando o teatro foi proibido dentro dos edifícios teatrais. Aí os artistas foram para a rua se apresentar, né? Isso aconteceu
lá na Idade Média, lá na Itália. Surge então, né, a comédia dell'arte. Nós vamos conversar mais para frente sobre esse tipo de teatro. E aí surge o circo. Então, se você foi no circo, também podemos considerar como um espetáculo teatral. Pode ser? Então, você também pode citar aí o livro, dá essa sugestão para que vocês possam citar algum filme que tenha assistido, né? Algum filme aí que tenha assistido, mas que dentro do filme tem alguma cena teatral, ok? Muito bem. Na letra B. Com base na leitura feita até aqui e no vídeo que acabou de assistir, pense nos elementos que contribuíram para que esse espetáculo tenha sido marcante para você. Então, o espetáculo que você lembra, que você assistiu e que você não esqueceu mais, quais elementos visuais que não saem da sua memória? Sabe, eu tinha um professor de teatro, de cenografia, e que ele dizia o seguinte, que era muito mais fácil lembrarmos de algo visual de um espetáculo do que algum texto de alguma palavra, né? Então, pode ajudar vocês a responder esta pergunta, ok? Então seria muito bacana se vocês respondessem desenhando, tá? Desenha o espetáculo, alguma cena que você lembre, né? Ou se você, eu só entrei no teatro para conhecer o teatro, professor, desenhe esse momento. Posso desenhar em formas de quadrinhos? Pode desenhar também. Combinado? Ok? Então, vamos continuar aqui o nosso roteiro de estudos. Muito bem, e olha só, temos mais um vídeo aqui que o nosso livro sugere para que vocês assistam, que é sobre a origem do teatro. Como eu disse para vocês, né, a origem do teatro, ela acontece com a origem da comunicação humana, né? Quando o homem e a mulher precisa se comunicar, precisa se expressar por sobrevivência, lá na pré-história. Mas, com o tempo, surge vários tipos, né, e também os elementos teatrais. E aqui nesse vídeo fala um pouquinho sobre a origem da tragédia, tá? O que é a tragédia? Lá na Grécia Antiga, né, o teatro era utilizado como uma forma de comunicação do governo da Grécia com a população. Então a população ia ao teatro para saber sobre as regras, as leis que deveriam seguir, além de ser um entretenimento, além de também comemorar, por exemplo, a chegada da primavera. Tá legal? E eles acreditavam nos deuses, os deuses gregos, né? Que cada deus aí representa algum elemento da natureza, né? Muito bacana. Muito bem, então o que é a tragédia? A tragédia é um tipo de história teatral que sempre termina com uma grande tragédia, triste, né? Trágica. E você sabia que a tragédia lá na Grécia Antiga durava em torno de 7 dias? Imagina só um espetáculo que dure uma semana, né? E para que o público também não se cansasse, surge a comédia, né? Para que intercalasse e o público pudesse descansar, né? Então são elementos importantes para a sobrevivência humana. A arte é assim para nós. A arte é essencial para a nossa vida, não é verdade? Tenho certeza que em algum momento na sua vida, quando você esteve triste, você foi escutar uma música para se distrair, foi ver uma série, um desenho animado, foi até jogar um videogame que foi feito por um artista, né, para você se distrair. A arte sempre está aqui para nos ajudar, ok? Então lá na Grécia não era diferente, né? Inclusive tem relatos em que os médicos da época, né, receitavam às pessoas que estavam com dor de cabeça ou algum
problema de saúde, receitavam as pessoas para que elas fossem ao teatro, assistir a algum espetáculo, ou também que pudessem ler algum pensador, né, algum texto literário aí importante. Bom, então aqui é um vídeo, vocês também vão encontrar o link desse vídeo para vocês assistirem ele inteiro lá no roteiro de estudos na etapa número 6. Ok? Vamos assistir aqui um trechinho. Há muito tempo atrás, sempre na primavera, a cidade de Atenas recebia os cidadãos que chegavam para... Opa, não está aparecendo a imagem. Vamos tentar mais uma vez. Há muito tempo atrás, sempre na primavera, a cidade de Atenas recebia os cidadãos que chegavam para assistir às obras de teatro que eram apresentadas nas grandes dionisíacas. Também chegavam poetas de todos os lados com suas peças escritas prontas para concorrer. Poesias escritas em tragos, que quer dizer couro de cabra, em forma de ode, que significa canto ou hino. Se chamavam tragédias porque se apresentavam na formação de coro, para cantar e dançar frente ao público. As primeiras tragédias consistiam nos cantos desses coros, que representavam muitas de suas angústias. Algumas mulheres eram representadas por este coro, como as mulheres de Atenas e as de Troia. Outras vezes eram representadas como elas eram no dia a dia, como as da tragédia As Suplicantes. O coro era formado por 12 homens que cantavam e dançavam alguma história. Este coro era representado por um ator, o Hipócritas, que representava os deuses ou os seres legendários, vivos ou mortos. Muito bem, então olha, uma dica. No início, falou sobre os dionisíacas, né? Era um momento aí que acontecia como se fosse festivais de teatro, né? Como eu falei para vocês, duravam uma semana as tragédias, as histórias, principalmente quando celebrava o início da primavera, né? Significa que os frutos e as flores estão se abrindo, né? O alimento está, a natureza está dando alimento às pessoas novamente, ok? E dionisíaco porque o nome do deus grego, né, que representa aí o teatro, representa a festa, representa essa abundância de alimento, é o Dioniso, ok? Muito bem. E também é importante também dizer a vocês que o formato de um espetáculo teatral era totalmente diferente, né? Eram os coros, os homens que apresentavam. E quando eu falo das mulheres, é porque as mulheres eram proibidas como atrizes a se apresentar. Olha só, então de uma outra maneira elas eram representadas, mas com o tempo isso foi, que bom, né? Que foi evoluindo e as mulheres foram aparecendo graças às tragédias escritas por grandes dramaturgos colocando a mulher como personagens principais. Ok, gente? Muito bem, são muitas informações bacanas sobre o teatro, né? Essa arte que tem muita magia, né? E tem muita importância para toda a história da humanidade, ok? Bom, eu agradeço muito a atenção de vocês. Não deixem de responder aquelas perguntinhas que estão aqui na nossa videoaula e também lá no roteiro de estudos de arte. Combinado, gente? Muito obrigado pela atenção, parabéns pelo empenho, pela dedicação de todos, de toda a família, tá? Então, até a próxima semana. Se cuidem. Um beijo, um abraço e um pão de queijo. Tchau!